Fala, Fogão! O Botafogo, conforme você bem sabe, tem empatado muito as suas partidas no Campeonato Brasileiro. Em 10 rodadas disputadas, a gente tem 1 vitória, 7 empates e 2 derrotas. O número de derrotas está muito bom. Você perdeu 2 em 10 partidas. Excelente. O problema é que você não consegue converter os empates em vitórias. Contra Red Bull, Bragantino e Santos, a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer o fato de ter empatado. Já contra Fortaleza, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, a gente pode lamentar o fato de ter deixado a oportunidade da vitória escapar. Contra o Curitiba, sinceramente, o empate foi justo. Eu diria até que o Curitiba foi mais perigoso nas suas tentativas de jogada do que o Botafogo. Naquela partida a gente teve 2 lances interessantes, enquanto o Curitiba teve 4. Mas não fomos dominados pelo Curitiba, por isso que eu considero aquele resultado acabou sendo justo para ambas as equipes. Mas o fato é que o número de empates elevado que o Botafogo vem conquistando está de acordo com a visão do nosso treinador. Ou ex-treinador, né? Porque a gente nunca sabe como é que a gente tem que encarar o Paulo Autuori. É muito bacana ele ter assumido o comando técnico do Botafogo, dizendo que tem muita gratidão pelo Botafogo, que o Botafogo foi muito importante na trajetória profissional dele, deu muita coisa pra ele, mas é extremamente desagradável, por outro lado, você toda hora escutar o treinador falar que no curtíssimo prazo ele vai deixar de ser treinador, que em breve ele vai se livrar disso, né? Se livrar dessa obrigação de ser técnico, porque ele não quer mais ser técnico. E isso, sinceramente, pelo menos no meu entendimento, afeta o trabalho que vem sendo realizado. A gente está aí com 10 empates em 20 partidas com o Paulo Autuori no comando do time do Botafogo. 50% das partidas sob comando do Paulo Autuori, o Botafogo empatou. Conquistamos ainda 7 vitórias e 3 derrotas. O número de derrotas, 3 em 20, excelente. Mas a gente precisa saber se impor para transformar a maioria desses empates em vitórias. Se o Botafogo segue empatando no Campeonato Brasileiro, a gente vai ficar na zona do rebaixamento e não vai conseguir se livrar da queda para a segunda divisão. E sinceramente falando, e eu acredito aqui que eu falo pela grande maioria da torcida, quando digo que a gente esperava mais dessa equipe, porque o time titular do Botafogo é interessante. Você tem peças interessantes, você tem jogadores que têm qualidade técnica, que podem fazer a diferença. A gente tem o Gatito, que é um excelente goleiro, o Cavalieri, que também dá conta do recado, o Vitor Luiz na lateral esquerda, lateral direita, infelizmente, a gente não tem ali um cara que a gente possa realmente confiar. O Kevin tem sido a melhor alternativa entre Fernando Barrandegui e Kevin. O Kevin disparado tem que ser o titular, mas isso não transforma o jogador numa grande peça. Na zaga, Benevenuto e Canu, com o Foster ali, então tem 3 boas opções para a zaga. A gente tem boas opções também no meio, Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário. A gente tem boa opção pro ataque, Calu, Babi, Pedro Raul, embora esteja em má fase. Luiz Henrique, né, que de repente pode sair aí pra França, todo mundo agora só fala disso. Luiz Henrique pode ser vendido pro Olympique de Marseille. Tomara que não seja agora, ou que se for, que seja por um montante maior do que estão falando, né? Infelizmente, o Botafogo não sabe vender os seus jogadores. Mas o fato é que o time titular do Botafogo, as alternativas para o time titular, são interessantes. Podemos não ter um banco assim tão qualificado, isso é verdade. Mas o time titular deixou todo o torcedor praticamente bem esperançoso de que a gente poderia ver o Botafogo brigando mais no alto da tabela. Inclusive o futebol que o Botafogo apresentou em várias partidas merecia que a gente estivesse mais acima na tabela. Mas como a gente não consegue transformar bom desempenho, bom futebol em resultado, não tem como a gente estar em outra posição que não na zona do rebaixamento. E sinceramente falando, está totalmente de acordo com a visão do Paulo Autuori. Vale lembrar, por exemplo, que contra o Red Bull Bragantino na estreia, o Paulo Autuori declarou, e todo mundo ficou revoltado, de que o importante era pontuar. Ele comemorou o empate. Quando o seu treinador comemora empate, isso sinaliza uma coisa para o grupo. Ah, olha, se a gente empatar, também não é tão ruim assim. E é por isso que eu sou totalmente contra, independente da situação, você falar, ainda bem que empatamos. Eu como torcedor, você como torcedor, nós podemos falar, contra o Santos, ainda bem, levante as mãos para o céu, porque a gente merecia a derrota. Mas o treinador, ele tem sempre que sinalizar, pelo menos na minha visão, de que você não pode estar satisfeito com o empate. A partir do momento que você mostra para os seus jogadores que o empate é um resultado aceitável, isso obviamente entra na veia. Isso aí não tem como negar. Entra na veia do time e o time, embora possa ficar insatisfeito quando você empata partidas como contra Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, você lá no fundo pensa assim, mas pelo menos a gente não perdeu. E isso, sinceramente, não pode continuar acontecendo. O Botafogo está com uma média de pontuação de time que vai ser rebaixado. A gente tem 10 jogos, 10 pontos, média de 1 ponto por partida. Se a gente fizer a média de 1 ponto por partida, a gente chega no máximo a 38 pontos.
38 pontos, Série B. E se o Botafogo cai para a Série B, é desastroso. Tá? A gente está aí tentando fazer uma transição para a SA. Em momento algum, certamente, está sendo considerada uma possibilidade de rebaixamento. Quando chegou no final de 2019, a gente achou que tinha se livrado dessa maldição, que em 2020 ia começar o novo Botafogo. Mas isso passou muito longe da verdade. A gente está aí se encaminhando para o final de 2020, vai entrar em 2021, e se a SA sair no fim desse ano, os reflexos e tal de mudanças, a gente só vai ver no ano que vem. Então, mais uma vez, o Botafogo não pode cair para a segunda divisão, novamente no mesmo cenário de 2019. A gente vai chegar no fim desse ano pensando, não pode cair, não pode cair. Claro que a gente não quer em momento algum que isso aconteça, mas também pensando na possibilidade da SA. Ano passado, o que a gente falava? Meu Deus, justamente no ano que o Botafogo não pode cair, de maneira alguma, o Botafogo está ali brigando para não cair. E esse ano está voltando a acontecer. Então o pesadelo que a gente teve no ano passado, que a gente conseguiu se livrar, esse ano é mais uma vez pesadelo. E o time, sinceramente, não tem a qualidade inferior que o de 2019 tinha. Mas a capacidade de não alcançar as vitórias está indo pelo mesmo caminho. A gente tem uma vitória em 10 partidas. Se a gente continua nesse ritmo, a gente vai chegar com 3 vitórias na 30ª rodada. Você já imaginou como é que seria isso? O Botafogo na 30ª rodada com 21 empates e 3 vitórias. Seria ridículo. Sinceramente, seria ridículo. Então o Botafogo precisa mudar esse cenário. A gente precisa começar a vencer as partidas na marra, nem que seja na base da marra. Porque olha só, a gente quer chegar em algum lugar, tá? Eu não tô nem falando de Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, com 2 empates e tal, você vai pros pênaltis, você até consegue avançar. Mesmo que você empate as 2 partidas, ganha a disputa de pênaltis, avança. No Brasileiro, empatar é derrota. Então o treinador, o Paulo Autuori, ele tem que mudar a visão da equipe. Tem que mostrar para a equipe, olha só, empate e derrota é a mesma coisa. A gente agora tem que considerar o empate um resultado tenebroso. Não podemos mais pensar que o empate, em circunstância alguma, tá? Normalmente até diria, não, fizemos um jogo horroroso, então empatar foi até bem-vindo, né, a gente conquistar o ponto. Eu como torcedor, você como torcedor, ok, nós podemos chegar a essa conclusão. Agora o treinador tem que mostrar para o grupo. Empate e derrota, a partir desse momento, é o mesmo tipo de resultado. A única possibilidade para o Botafogo é vencer. Então a gente tem que entrar nas partidas, anular completamente os pontos fortes do adversário e saber explorar lá na frente os pontos fracos defensivos deles. E isso é que o Paulo Autuori tem que chegar e falar pro Botafogo, além dele parar com essa história de toda hora virar público para falar, vou me livrar do cargo de técnico. Porque sinceramente, se eu sou jogador e eu vejo o meu treinador, comandante do grupo, falar que ele vai se livrar do cargo de técnico em breve, por que eu vou ficar me empenhando ali 100% por um cara que nem vai estar mais ali com a gente? Ah, pode virar diretor. É outro papo. Paulo Autuori virar diretor é outro papo. Eu preciso do meu comandante 100% focado na missão. Isso aqui é um ponto certo. Qualquer que seja a circunstância, é isso que tem que acontecer. Então que o Paulo Autuori pare com esse papo de daqui a pouco vou sair e comece a se concentrar em fazer o time do Botafogo entender o que está acontecendo nas partidas para chegar à vitória. Isso aí é extremamente relevante. E é o que vai fazer o Botafogo sair dessa situação. E você, Fogão, também pensa como eu, que o desempenho do Botafogo até aqui, com muitos empates, acaba seguindo a visão de que o treinador está passando para o grupo? Se você deixa claro para o grupo que o importante é pontuar, isso não significa vencer, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.